60. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 62 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata. Vamos passar a leitura da ata pelo deputado Carlos Manato. Ata da 244ª sessão da Câmara dos Deputados, não deliberativa, solene. Ao próximo orador do grande expediente, deputado Carlos Zaratini, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, pelo tempo regimental de 25 minutos. Está com a palavra o deputado Carlos Zaratini. Muito obrigado, presidente Pedro Kizai. Cumprimentar o senhor, cumprimentar a todos os deputados e deputadas, a todo o público que nos assiste aqui na Câmara dos Deputados. Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer um agradecimento aos 137.909 votos que nós tivemos na última eleição no estado de São Paulo. Esses votos nos possibilitam continuar um mandato que buscamos ser um mandato sempre presente, um mandato na defesa da democracia, do desenvolvimento social e econômico, na distribuição de renda. Um mandato que visa defender os direitos sociais e a soberania nacional, em busca de um país mais justo, soberano e democrático. Essa campanha foi uma campanha onde nós tivemos um novo padrão, um padrão de uma campanha curta, uma campanha com poucos recursos e uma campanha onde houve uma tremenda influência das mídias sociais através da internet. Uma campanha onde a maioria da formatação de campanha que nós conhecemos e conhecíamos mudou completamente. E isso ensejou também um novo tipo de disputa. O PT, nesse quadro, conseguiu manter os seus espaços. Nós tivemos aqui, na Câmara dos Deputados, a eleição da maior bancada partidária, com 56 deputados. Garantimos a eleição de 4 governadores de estado, tivemos 30 milhões de votos no primeiro turno e 47 milhões de votos no segundo turno, firmando o partido como principal partido da oposição em nosso país. Um partido com grande enraizamento no povo brasileiro, com ligações importantes no movimento social, no movimento sindical, na intelectualidade de nosso país. E isso, sem dúvida nenhuma, apesar de ser uma derrota política eleitoral, é uma vitória de manutenção do nosso partido nessa eleição tremendamente conturbada que nós tivemos no Brasil. Uma eleição que deu a vitória a Bolsonaro e que nós dizemos aqui publicamente, é uma vitória do ponto de vista numérico inquestionável, mas uma vitória que precisa ser investigada. Uma vitória onde as denúncias que foram apresentadas pela Folha de São Paulo, de impulsionamento de fake news e de caixa 2 empresarial, tem que ser apurada, porque não é possível que tamanho abuso, com tantas evidências, com tantas provas, fique sem nenhum questionamento. Por isso nós esperamos do Tribunal Superior Eleitoral que avance nas investigações sobre o caixa 2 empresarial, sobre a atuação das empresas de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, para verificar exatamente como aconteceu isso. E, se constatado, que se tomem as decisões necessárias em relação ao resultado eleitoral. Nós fomos derrotados por um projeto político que vem se constituindo desde os movimentos de 2013 contra o governo Dilma. Projetos que se iniciaram ao se colocar um questionamento à luta política que nós vínhamos fazendo em favor da liberdade do povo brasileiro, do desenvolvimento e da soberania nacional. Esse questionamento foi feito por um projeto que, inconformado com a derrota nas urnas em 2014, inicia a desestabilização do governo,
e a sua destituição através de uma farsa jurídica que caracteriza um impeachment golpista. Não se apresentaram provas alguma de que Dilma tivesse promovido qualquer ato de responsabilidade fiscal. O que se fez ali foi, sim, a articulação de uma frente parlamentar para retirar do poder o governo Dilma, que havia vencido legitimamente as eleições. Uma articulação de partidos da oposição com partidos que estavam no governo para tirar Dilma e constituir um novo arco de forças. Isso se efetiva em 17 de abril de 2016, com o afastamento da presidenta eleita, e em 31 de agosto de 2016, com a posse definitiva do golpista Temer. E essa posse foi que iniciou essa longa noite que nós estamos vivendo até agora e que provavelmente vai continuar por um certo tempo. Mas os golpistas não contavam com a força do PT, apesar das derrotas que nós tivemos nas eleições municipais de 2016. Nós aqui, nesse Congresso e nas ruas, lutamos firmemente contra a entrega do petróleo do pré-sal. Combatemos a reforma trabalhista com todas as nossas forças, reforma que tirou direitos fundamentais do povo brasileiro e que desorganizou o movimento sindical. Acumulamos forças e derrotamos a reforma da Previdência. O governo não conseguiu levar à frente a reforma da Previdência criminosa, que impediria que a maioria dos brasileiros pudessem se aposentar e que aqueles que se aposentassem se aposentariam com uma aposentadoria bem mais reduzida do que as que vem sendo praticada. Fizemos a maior greve geral da nossa história em 28 de abril de 2017, uma greve geral que parou o Brasil em todos os setores econômicos e permitiu que nós fizéssemos uma grande mobilização em defesa dos direitos sociais. Em 2017, Lula iniciou as caravanas e mobilizou o Brasil. Foi ao Nordeste, foi a Minas Gerais, foi ao estado do Rio, foi ao Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, percorrendo todos esses estados e mobilizando o povo brasileiro, mostrando que nós podíamos ter de volta um governo democrático popular, um governo que ouvisse o povo, um governo que desse atenção às demandas do povo, um governo que combatesse a miséria e a desigualdade. Lula levantou o povo brasileiro e justamente por conta disso, por conta de que nós mobilizamos, reorganizamos a base social do projeto democrático e popular, é que condenaram Lula em segunda instância. Ali não foi Operação Lava Jato, ali foi condenação a jato, porque foi um processo que nunca andou tão rápido em toda a história da justiça brasileira. Condenaram Lula para impedir a sua candidatura, para torná-lo ficha suja. Depois, vendo que Lula continuaria mobilizando o país, continuaria mobilizando os trabalhadores e o povo brasileiro, resolveram prender Lula, com aval do Supremo Tribunal Federal e apoio dos militares. É importante dizer isso, porque essas duas instituições não deixaram em nenhum momento de dar apoio a essa guinada antidemocrática que nós vivemos em nosso país. E depois, não contentes em prender Lula, cassaram a sua candidatura, inclusive contra decisões da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, que diziam que Lula deveria sim ser candidato, para exatamente garantir a democracia em nosso país. Bolsonaro soube reunir e potencializar o sentimento antipolítica desenvolvido pela mídia monopolizada e transformar o PT no seu alvo prioritário. São anos e anos em que a mídia desmoraliza o Congresso, desmoraliza o sistema político, buscando generalizar acusações e fazer com que o povo tenha aversão à política. Pois foi exatamente esse o mote que ensejou um discurso contra a corrupção por parte de muitos que estão melados com a corrupção e que vão fazer parte desse governo que vai se constituir
a partir do dia 1º de janeiro. O PT foi o alvo principal, exatamente porque eles sabem da importância de derrotar o PT, impedir que o PT não só não fosse vitorioso, como também, não sendo vitorioso, fizesse uma oposição decidida aos desígnios desse governo. Apesar de toda a legislação e toda a ação que nosso partido fez no combate à corrupção, a Lava Jato nunca deixou de atacar Lula e o PT. Falhamos sim, falhamos ao combater juridicamente e politicamente essas acusações. Apesar de termos assumido publicamente o erro de termos sustentado nossa vida política e nossas campanhas políticas nas doações empresariais. Com certeza, nós deveríamos ter buscado formas alternativas de financiamento. E se houve um erro do PT, esse foi o erro, sempre reconhecido pela direção do nosso partido e por todos os companheiros que fazem a sua voz. O governo Bolsonaro não é apenas a continuação de Temer, é o aprofundamento dessa visão política. Aprofundamento daquele documento chamado A Ponte para o Futuro, que nós chamamos aqui inúmeras vezes da pinguela para o passado, porque faz o nosso país voltar para trás, o nosso país recuar naquilo que nós conquistamos. Um governo que retirou direitos do povo, entregou nossa riqueza do petróleo e do pré-sal através da mudança do marco regulatório do petróleo, que permite a entrada das multinacionais na exploração do pré-sal. Um governo que garroteou o orçamento com a emenda constitucional 95, que faz com que faltem recursos para a saúde e para a educação, lá na ponta, nos municípios, nos estados, faltando dinheiro para que funcione as universidades, o ensino básico e o sistema único de saúde. Um governo que, como resultado, aumentou em 11% a pobreza extrema no Brasil, chegando a 15 milhões de pessoas. Os rendimentos dos 10% mais ricos aumentaram 6%, enquanto a renda dos 50% mais pobres caiu 3,5%. É um governo que vem levando a concentração de renda, ao aumento do poder do capital financeiro. E esse ano, os 5 bancos que controlam o sistema financeiro nacional vão ter um lucro de mais de 18 bilhões de reais, um lucro astronômico que não para de crescer e que concentra a renda na mão daqueles que atuam junto ao capital financeiro. Deputado Zé Geraldo. Deputado Zaratini, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela sua reeleição. Vossa Excelência também foi um grande líder da nossa bancada e com certeza te deu muita visibilidade pela sua capacidade de direção. Mas eu queria fazer uma referência aí ao tema que você escreveu e falou sobre o financiamento empresarial, e nunca teve ninguém mais aqui nesse plenário que lutou por uma reforma política com financiamento exclusivo, dinheiro público. Porque o que Vossa Excelência viu nessas eleições é que os ricos estão agora disputando a eleição. Olha o candidato a governador de Brasília. Qual é a sua declaração de recurso? É muito dinheiro. Então, lá no estado do Pará, deputado Zaratini, enquanto a nossa coligação, PT e PCdoB, não teve lá 5 milhões, 6 milhões do fundo eleitoral, um candidato a deputado estadual lá gastou 15 milhões. E não foi só um, não. Então, a hora que esse plenário, a hora que quiserem fazer uma reforma política para acabar com o financiamento empresarial e da pessoa física, o PT é o que mais quer que isso aconteça aqui no Congresso. Parabéns, Vossa Excelência. Exatamente, deputado Zé Geraldo. Muito boa o seu aparte, eu agradeço. E Vossa Excelência colocou claramente que o objetivo do PT sempre foi democratizar as eleições, reduzir o poder econômico nas eleições, para que o povo brasileiro possa ter as condições democráticas para escolher os melhores candidatos, aqueles que podem e devem lhe representar. Senhores deputados, senhoras deputadas,
Bolsonaro quer destruir os pilares que garantiram o desenvolvimento no Brasil. Em primeiro lugar, uma legislação trabalhista que protege o trabalhador minimamente da superexploração capitalista. Uma reforma trabalhista que ele quer continuar, acentuar, retirando os direitos negociados, implantando uma tal de carteira verde e amarela, cujo objetivo é garantir ao trabalhador unicamente o seu salário. E isso significa voltar atrás, acabar com tudo aquilo que o trabalhador, desde o pós-guerra, conquistou em termos de direitos, fazer retroagir tudo isso exatamente para baratear o custo da mão de obra e aumentar a superexploração em nosso país. Um país onde dizem que a mão de obra é cara. E eu vi essa semana o presidente da Saab Scania do Brasil dizendo claramente que o Brasil é um país de alta produtividade e que essa empresa, que é uma empresa sueca, não vai deixar de investir no Brasil porque tem todas as condições de competitividade. Por isso é que nós precisamos desconfiar enormemente de todos esses argumentos que dizem que a mão de obra é cara no Brasil. Caro aqui são os juros, caro aqui são os lucros do capital financeiro, o custo do financiamento, isso que é caro, esse verdadeiro aspirador que retira recursos do bolso do povo e joga na mão de uma minoria que concentra a riqueza em nosso país. Bolsonaro quer destruir também um outro pilar do nosso desenvolvimento, que é a legislação previdenciária, que garante a proteção aos deficientes e aos idosos em nosso país. Essa legislação que impede que os mais fracos socialmente caiam na miséria, morram de fome, essa legislação eles querem mudar. Querem acabar com o direito do brasileiro se aposentar, querem acabar com o direito do brasileiro ter uma velhice digna, ter condições de vida digna, e para isso querem aprovar uma reforma baseada na ideia do sistema de capitalização, que já foi provado no Chile, um sistema que não garante ao idoso a sobrevivência, um sistema que reduz violentamente o valor da aposentadoria, quando não termina esse valor antes que a pessoa morra. Por isso, nós vamos nos opor também a essa mudança. Um terceiro pilar que Bolsonaro quer destruir é a rede de empresas estatais que garante o desenvolvimento nacional e a nossa soberania. Em boa parte, Temer já executou esse programa, principalmente ao reduzir o papel do BNDES. Nós estamos vendo hoje o BNDES emprestando o mesmo volume de dinheiro que na década de 90 do século passado. Bolsonaro quer aprofundar isso, enxugando e limitando a atuação do BNDES, reduzindo a atuação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e vendendo suas subsidiárias, dizendo o que tem a ver o Banco do Brasil ter uma seguradora, a Caixa ter uma outra seguradora. Eles querem, na verdade, reduzir os lucros dos bancos estatais, porque essas subsidiárias garantem recursos para o Caixa Central. Da mesma forma na Petrobras, onde querem vender a BR Distribuidora, onde querem vender as refinarias, que são exatamente aqueles que garantem o enriquecimento do petróleo, que agregam valor e que permitem ao Brasil ter uma indústria petroquímica. Ora, acabar com as refinarias da Petrobras, entregá-las ao capital estrangeiro, significa interromper o desenvolvimento de um país como o Brasil. E além disso, fazer com que a Petrobras não tenha condições de sobrevivência, porque eles querem exatamente tomar os campos de petróleo de pré-sal da Petrobras para as empresas multinacionais. Reduzir essa rede de empresas estatais é um verdadeiro crime de lesa pátria, que vai encontrar aqui permanentemente a nossa oposição. Bolsonaro também quer
acabar com o quarto pilar do nosso desenvolvimento, que é um ordenamento a partir da Constituição de 88, que garantiu uma ordem minimamente democrática em nosso país, que garantiu a liberdade de opinião, a liberdade de reunião e associação, a liberdade de imprensa. Outro não é o objetivo de projetos como esse Escola Sem Partido, de cercear a liberdade de opinião dentro das escolas e das universidades, impedindo o livre debate, impedindo a livre manifestação das pessoas, porque o que eles querem é exatamente retroagir aos tempos da censura em nosso país. Mas isso, nós temos certeza, a sociedade brasileira vai reagir firmemente, porque essa liberdade ela foi conquistada e ela será mantida, temos certeza. Mexer com a liberdade de imprensa, com ataques a órgãos de imprensa que nós do PT nos opomos politicamente, mas nunca perseguimos nenhum órgão de imprensa. Mas o que aparece agora é a intenção clara de que aqueles órgãos que não aderirem ao governo serão perseguidos e terão reduzidas as suas condições de sobrevivência. Com seus apoiadores, Bolsonaro quer destruir esses pilares da nação brasileira. Esses apoiadores, os chamados Chicago Holders, que são os antigos Chicago Boys, aqueles que na ditadura militar, junto com Delfim Neto, operavam a economia brasileira e levaram o Brasil ao desastre da hiperinflação, estão voltando agora com a mesma política de Milton Friedman que foi aplicada no Chile, que levou milhares de trabalhadores à miséria. Eles querem aplicar no Brasil. Essa política, que eu não diria nem neoliberal, é a política extremamente liberal, que quer reduzir as condições, rebaixar as condições de sobrevivência do povo brasileiro. A direita política e os conservadores de ultradireita, que vêm com seus projetos fundamentalistas tentar implantar uma nova ordem moral no Brasil, querer colocar todo o nosso país, com a sua diversidade, com a sua liberdade, com os seus direitos civis, sob uma forma que não é a forma mais possível de enquadrar o Brasil. O Brasil já avançou muito nos seus direitos, nas suas liberdades. O povo brasileiro já conquistou muita coisa que temos certeza não vai voltar atrás. Junto nesse governo, nós temos aqueles que são subservientes aos Estados Unidos, como esse novo chanceler indicado por Bolsonaro, que elogia Trump, que defende um governo que exatamente atua contra países como o Brasil, que tem apontado o crescimento, que tem se colocado no nível das grandes nações em termos de importância econômica e política. Esse novo governo, ele quer rebaixar e retirar do Brasil esse avanço e essa importância conquistada. Nesse governo também participam a cúpula da Operação Lava Jato, que quer prosseguir na sua intenção de fazer perseguição política a Lula, perseguição política ao PT, porque eles sabem muito bem que a maior oposição que pode lhes surgir é a sobrevivência do PT, é a sua influência no povo brasileiro, é a sua mobilização no povo brasileiro, e por isso eles fazem sucessivas condenações a Lula, para tentar colocar Lula na cadeia pelo resto da vida, e vão tentar, não temos dúvida, impedir o funcionamento do PT, porque para eles o PT é um estorvo que não pode sobreviver, porque com certeza vai organizar resistência a esse governo. Junto também estão os militares da velha guarda, aqueles militares que ainda vivem no mundo de 64, aqueles que ainda acham que é possível restabelecer aquela ordem da ditadura militar, aqueles que não entenderam que o Brasil evoluiu e que um novo mundo se constituiu, e que nesse novo mundo o Brasil tem que ter sim forças armadas capazes de proteger o seu povo, proteger o seu território e proteger a sua soberania, e que não se faz isso com autoritarismo, mas sim constituindo um projeto de estratégia de defesa nacional que tem que ser colocado em pé e que foi constituído exatamente
no governo Lula, com o Nelson Jobim como ministro da Defesa e com a participação do próprio presidente da República, que foi quem colocou de pé novamente o programa nuclear brasileiro, o programa de defesa aérea do Brasil e o programa de nossas fronteiras. Esse governo encontrará a nossa resistência. Nós vamos defender o povo, os trabalhadores da cidade e do campo. Vamos defender aqueles que estão demolindo o sistema do Mais Médicos, que garantiu atendimento em todos os municípios nacionais. Vamos defender a democracia, lutar pela liberdade de Lula, lutar contra a perseguição ao PT, lutar pelas liberdades, e vamos combater aqui esse projeto chamado Escola Sem Partido, que nada mais é do escola com mordaça. Vamos defender o nosso Brasil, vamos defender a nossa pátria. Esse é o nosso objetivo, esse vai ser o nosso mandato nos próximos 4 anos. Não vamos nos calar perante nenhum autoritarismo. Vamos continuar batalhando em defesa do Brasil e do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Zaratini. Concluímos